A imigração do México para os Estados Unidos é um dos movimentos populacionais mais intensos e duradouros da história moderna. Por décadas, milhões de mexicanos cruzaram a fronteira, com ou sem documentação, em busca de oportunidades, fugindo da violência e da pobreza. Esse fluxo contínuo transformou vidas, comunidades e também a política. Esse movimento não é recente, ele tem raízes profundas, basta lembrarmos da guerra entre México e Estados Unidos, em meados do século XIX. Depois daquele conflito, boa parte do território mexicano passou a integrar os Estados Unidos, e desde então as conexões entre os dois países, muitas vezes tensas, nunca mais cessaram. No século XX, os Estados Unidos chegaram a incentivar a entrada de trabalhadores mexicanos. Um exemplo foi o Programa Braceiro, que funcionou de 1942 até 1964. Era uma forma de suprir a escassez de mão de obra durante e após a Segunda Guerra Mundial. Mas com o tempo, a migração se tornou cada vez mais constante, impulsionada por crises econômicas e sociais no México. A partir dos anos 80, a migração passou a envolver famílias inteiras. Elas cruzavam a fronteira não apenas por trabalho, mas buscando segurança e estabilidade, um futuro. Foi aí que começaram a surgir grandes comunidades mexicanas nos Estados Unidos, e ao mesmo tempo políticas de controle fronteiriço cada vez mais rígidas. Hoje, os Estados Unidos abrigam mais de 10 milhões de imigrantes em situação irregular. Quase metade é de origem mexicana. Embora os números tenham diminuído nas últimas décadas, o impacto da imigração continua profundo, social, econômico e político. A política migratória americana é um paradoxo. Por um lado, fortalece muros, patrulha a fronteira, impõe barreiras. Por outro, muitos setores da economia, como a agricultura e a construção civil, dependem diretamente da mão de obra de imigrantes. É uma relação de necessidade e resistência. Nas campanhas eleitorais, o tema da imigração ganha força. Promessas de deportações em massa e muros mais altos são usados para angariar votos. E aí entra Maquiavel. Em O Príncipe, Maquiavel dizia que o governante deve fazer o necessário para manter o poder. Nos Estados Unidos, o uso político da imigração mostra exatamente isso. A ideia de segurança nacional, de proteção de empregos, muitas vezes serve mais à manutenção do poder do que uma solução real para a questão migratória. Mas essa estratégia traz consequências. Sob a ótica do direito internacional, muitos dos direitos dos migrantes estão sendo violados. A Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Convenção de Genebra garantem o direito de migrar, de pedir asilo e de não ser devolvido a um país aonde se corre risco. Infelizmente, essas garantias nem sempre são respeitadas. Deportações sem julgamento, separação de famílias, rejeição de pedidos de refúgio, tudo isso entra em choque com os tratados que os próprios países assinaram. O resultado é uma série de crises, humanitária, jurídica e diplomática. Migrantes vivem em condições precárias, enfrentam discriminação e o direito internacional vai sendo, pouco a pouco, enfraquecido. Quando um país decide ignorar normas internacionais, ele envia uma mensagem perigosa. Isso alimenta o populismo, a xenofobia e profundas desigualdades. E não é só um problema interno, isso afeta a imagem do país no cenário global. A migração é uma realidade inevitável no mundo marcado por desigualdades. Mas o modo como os países escolhem lidar com ela é uma escolha política. Um equilíbrio entre segurança e humanidade é possível e necessário, porque no centro de tudo isso estão pessoas, famílias, histórias, direitos.